Hoje a gente vai falar de um tema que é bem mais sério do que parece. Os Estados Unidos e a China acabaram de travar a maior guerra comercial dos últimos tempos. Será que se a gente está vendo o começo de uma terceira guerra mundial, agora em um formato econômico ou em um formato de base de guerra tarifária? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar certinho o que está rolando, como isso pode afetar diretamente o seu bolso e ainda vou te mostrar um plano de defesa patrimonial, ou seja, um método para você proteger o seu dinheiro nesse cenário que está cheio de incerteza. Um plano que serve para qualquer momento de crise geopolítica e que eu mesmo sigo na hora de montar minha carteira de investimentos. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações aqui embaixo, deixar seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Então, para isso, primeiro eu vou te explicar o que está acontecendo. Depois, como isso pode bater no seu bolso ali, dar aquele zoom no mercado também, para a gente entender melhor a situação. E por fim, como eu já disse, te mostrar o passo a passo para proteger seu patrimônio. Então bora lá, no último dia 16 de abril, o presidente dos Estados Unidos subiu as tarifas sobre produtos chineses para 145%. Isso foi tipo o estopim que deu início a uma nova guerra comercial. A resposta da China veio quase de forma instantânea. Eles aplicaram 125% de taxa sobre os produtos americanos. E não parou por aí. Fundos estatais chineses começaram a tirar investimentos dos Estados Unidos, cortando participação em capital privado e restringindo ainda mais a movimentação econômica. E para piorar ainda mais a situação, Taiwan amanheceu com navios e caças chineses cruzando a linha média do estreito, o que elevou ainda mais a tensão militar entre China e Estados Unidos. Então, em menos de 3 semanas, a gente saiu de uma tensão econômica para uma tensão militar. E isso, obviamente, gera impactos no mundo inteiro, inclusive aí no seu bolso. E para entender de vez, pense em um tabuleiro de xadrez. De um lado estão os Estados Unidos e do outro a China. O primeiro movimento desse jogo foi a guerra comercial. Os Estados Unidos aplicaram tarifas altas, a China também rebateu com suas próprias tarifas, e isso já travou boa parte do comércio entre os dois países e inflacionou o custo das cadeias globais, principalmente as indústrias automobilísticas e de tecnologia. O segundo movimento é a disputa tecnológica. Os Estados Unidos restringiram o acesso da China aos chips de inteligência artificial mais avançados da Nvidia. E a resposta da China foi rápida, com a Huawei lançando o chip Ascend 910, que é basicamente uma tentativa de replicar a tecnologia americana. Ao mesmo tempo, a China também restringiu a exportação de galho e germânio, que são minerais fundamentais para a produção dos semicondutores. Aí o jogo avançou para um terceiro ato, o lado militar. Então, tropas e navios norte-americanos e chineses movimentam cada vez mais perto de Taiwan, fazendo exercícios navais e militares no Estreito de Taiwan e no Mar do Sul da China. E vários analistas aí de geopolítica dizem que o risco de um erro de cálculo ou de uma escalada sem controle nunca foi tão grande. E é aqui que é importante entender o seguinte: tanto os Estados Unidos quanto a China estão jogando um jogo extremamente perigoso. Só que o problema é que os peões desse tabuleiro somos nós. Então, de um lado a gente tem o presidente americano que aposta nessas tarifas que pode fortalecer sua base eleitoral. Do outro lado, o governo chinês força a tensão em Taiwan para aumentar seu poder interno. Enquanto esses dois lados jogam, a economia mundial fica cada vez mais instável, a volatilidade cresce e a gente aí, investidor comum, fica perdido sem muito saber o que fazer. E agora que a gente já entendeu esse cenário geral, no próximo passo eu vou te mostrar como tudo isso afeta diretamente a sua carteira de investimentos e o que você precisa fazer para proteger seu dinheiro diante dessa nova guerra comercial ali. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é o corte nas projeções de crescimento. O FMI já tinha meses atrás cortado a previsão de crescimento global para 3,3% em 2025. Agora, alguns dias atrás, o Banco Mundial também atualizou os dados, alertando sobre o impacto dessa guerra comercial e reduziu a expectativa de crescimento global para 2,7% até 2026. Para você ter uma ideia, esse vai ser o ritmo mais fraco desde a crise de 2008. E sempre que o mundo começa a tremer desse jeito, um ativo especial chama a atenção: é o ouro. Não à toa, o ouro bateu recorde, atingiu uma nova máxima histórica, sinal claro de que os investidores estão preocupados com o cenário global. E só para deixar claro, o ouro sempre performa bem em tempos de crise.
E é justamente por isso que eu não acredito nessa ideia de que o Bitcoin é o ouro digital. Porque quando vem crise, o ouro sobe e o Bitcoin normalmente cai junto com as bolsas. E agora ali falando de Brasil, até o momento o impacto dessa guerra tarifária não pegou tanto por aqui. Na real, o Brasil está até se beneficiando, tendo alguns efeitos colaterais dessa disputa aí. Só que agora eu quero te mostrar alguns exemplos para você entender o comportamento dos ativos de risco em momentos de euforia e de crise. Para pegar os exemplos aqui de fundos imobiliários, eles têm ido relativamente bem em 2025, mas nos últimos anos sofreram bastante. E é legal olhar para eles para a gente poder entender o comportamento típico do investidor. Se a gente voltar para dezembro de 2012, os fundos imobiliários estavam bombando. O INFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, tinha subido mais de 35% naquele ano. E o número total de investidores tinha mais que dobrado. Só que aí veio 2013. O Brasil começou a mostrar os primeiros sinais de uma crise interna pesada, puxada ali principalmente pelos erros do governo da época. E no final de 2013, as manchetes já eram outras. O dólar virou a melhor aplicação, a bolsa caiu quase 16% e os fundos imobiliários despencaram algo em torno de 13%. Ou seja, o cenário mudou completamente, de um ano para o outro. E o que aconteceu? Ali o mercado de fundos imobiliários que estavam super aquecidos deu uma bela esfriada. A galera que estava entrando empolgada começou a sumir, começou a diminuir a quantidade de pessoas que investiam nesses ativos. E o outro exemplo recente foi em 2020. No início da pandemia, em apenas 2 semanas, a Bolsa Brasileira acionou 6 Circuit Break. Para quem não sabe, é quando a Bolsa trava as negociações, porque está caindo mais de 10% em só um único dia. Só no mês de março de 2020, a Bolsa caiu mais de 30%. E de novo, um monte de investidor comum vendeu no pânico. Vendeu no pior momento. E qual é a moral dessa história aqui? A moral é que as crises, sejam internas ou externas, aumentam muito a volatilidade no mercado. E ativos que no ano sobem 40% podem cair 15% no ano seguinte. Assim como a bolsa pode despencar 30% em um único mês, como na pandemia, e isso acaba varrendo do mercado o investidor médio. Aquele investidor que não tem estratégia, que entra na empolgação das notícias boas e sai correndo na hora do pânico. E deixa eu ser bem direto aqui com você. Momentos como esse que a gente está vivendo agora não são surpresa. Na verdade, eles sempre acontecem a cada 2, 3 ou no máximo 5 anos. E quem se desespera tentando prever qual vai ser o próximo grande movimento da bolsa, qual vai ser a próxima alta, qual vai ser a próxima queda, normalmente é quem mais perde dinheiro. Então o que você deve fazer é simples, montar uma carteira diversificada, porque no fim das contas tentar adivinhar o futuro nunca foi uma boa estratégia. O que realmente funciona é se preparar para qualquer cenário. E a única maneira de fazer isso é diversificando. Ter uma carteira diversificada é dividir o seu patrimônio entre vários tipos de ativos, sendo eles ali renda fixa, ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, você pode até ter imóveis físicos também. Tudo isso em proporções que façam sentido para o seu perfil. Assim, se um lado da economia balançar, o outro ali segura. E você não fica refém de uma única aposta. Diversificar é a defesa mais inteligente que existe. Não é tentar prever se a próxima guerra vai ser comercial, militar, se vai ser uma guerra financeira. É estar pronto para qualquer uma delas. Não importa se vem crise, se vem alta de juros, se vem inflação, se a bolsa despenca, a gente nunca sabe. Com a carteira bem construída, você passa por tudo isso de forma muito mais tranquila. Então comenta aqui para mim qual vai ser a sua estratégia em meio a essa guerra tarifária aí. Você vai comprar, você vai vender, você vai diversificar mais seu portfólio? Comenta aqui que eu vou responder todo mundo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.